Softplan apresenta Hello, QAs! Tudo bem com vocês? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Preparados para mais um evento de qualidade? Hoje nós damos o pontapé inicial, vamos dizer assim, para essa grande maratona que a Softplan deu-nos a abertura de fazer, né? Que é o Soft QA. Então, uma vez por mês, a gente vai estar liberando acesso aí para todo mundo. Vamos compartilhar muito conhecimento com vocês toda segunda, quarta-feira do mês. E nós temos uma novidade nesse evento de hoje, como a primeira edição. Vou passar ali para a Pri. Pri vai falar essa novidade para nós. Bom, primeiro, né, que nós temos duas palestras em vez de uma hoje, né, Mônica? A gente vai ter hoje palestra sobre testes em pipeline. A Pamela vai mostrar como construir um ambiente, subir os testes. E nós vamos ter uma segunda palestra muito legal, que é sobre acessibilidade. Então, vamos desbravar esse mundo que pouco é falado, né, no nosso dia a dia. E, além disso, nós conseguimos um patrocínio super especial com o Emílio, e nós vamos estar disponibilizando o sorteio de 3 vouchers iFood no valor de R$30 para quem estiver presente na palestra de hoje, hein? E isso é livre, Mônica, não é só para soft player, não. É para a comunidade no geral. Então, se você tem algum amigo ainda que não entrou, chama, e no final do dia a gente vai sortear esses vouchers. Exatamente. No meio da palestra, a gente vai estar divulgando um link para as pessoas que estiverem na palestra acessar, e no final da palestra nós vamos estar fazendo sorteio. Porém, entretanto, contudo, todavia, quando a gente fizer o sorteio, a pessoa vai ter que falar ali no chat, estou aqui, senão a gente vai passar para outra pessoa. Beleza? Então, vamos chamar logo as palestrantes e os palestrantes para dar início nesse dia maravilhoso aí com a gente, e aproveitem bem a palestra. Bora! Softplan apresenta Olá, todo mundo, boa tarde. Queria agradecer a presença de todo mundo que veio aqui hoje. Então, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre como montar um ambiente do zero e construir uma pipeline. Apresentando, eu sou a Pamela, eu sou analista de qualidade aqui na Softplan. Eu deixei aqui meu contato do LinkedIn, que é o URL do LinkedIn /Pamela S. Andrade. O meu e-mail da Softplan, que é pamela.andrade@softplan.com.br. E o meu e-mail pessoal, que é pamelaandrade94@gmail.com, para quem quiser em contato, tiver alguma dúvida sobre a palestra. E vocês podem entrar em contato comigo também depois, conseguir o acesso ao repositório e tudo mais. O que eu queria mostrar para vocês hoje é algumas ferramentas para quem está iniciando nesse estudo de como montar um ambiente, como construir uma pipeline. Eu não tenho muito conhecimento e eu tenho medo do que fazer. Então, eu quero mostrar para vocês algumas ferramentas. Uma é o GitHub, que a gente já conhece bastante, a gente usa na faculdade, a gente acha bastante projetos no dia a dia que nos auxiliam, que é uma plataforma que a gente pode hospedar código. A outra é o GraphQL, que é uma linguagem que a gente pode desenvolver APIs, numa alternativa àquelas APIs REST que a gente sempre trabalha junto. Nessa vez, eu vou estar mostrando para vocês aqui um projeto com GraphQL. Uma outra ferramenta é o Heroku, espero estar pronunciando certo, eu não sei, gente, se eu estou pronunciando certo ou não, que é uma plataforma de serviço na nuvem, que a gente pode entregar com o GitHub e montar um ambiente, fazer o drop de um ambiente para a gente. Então, a gente vai ver como construir esse ambiente e ter um link publicado. E a outra é o Buddy, que ele é uma ferramenta de automação da pipeline. Então, ela ajuda quem não tem esse conhecimento tão profundo no CI, por exemplo, de como rodar uma pipeline com alguns passos simples, porque ele faz essa interface para a gente. Então, eu vou montar hoje essa alternativa de como montar um ambiente, de como montar uma pipeline de um jeito mais visual, que para quem está começando pode ajudar muito, porque então não precisa se preocupar com tantos steps, com teste, com imagem do DOR.
do Docker, o que eu baixo, o que eu faço junto, o que está acontecendo no GitLab. Não, se tu está ingressando, está com dificuldade, tu quer estudar, essa é uma boa prática. Então, primeiro o que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês um repositório no GitHub, bem simples de GraphQL mais Cypress, que vai ser um repositório com uma API que eu montei e que eu vou deixar de exemplo para quem quiser acessar, que ela tem um cadastro de usuário bem simples, com nome, e-mail, nada demais. Depois disso, a gente vai importar esse repositório no Heroku, fazer um deploy dele, mostrar para vocês como fazer o deploy, e depois disso a gente vai configurar a nossa pipeline no BuddyWorks, e por fim a gente vai rodar. O bom de todas as ferramentas é que ela tem a versão grátis. Obviamente, tem como pagar para ter mais acesso e realmente... por exemplo, o BuddyWorks é opcional. Tu não precisava ter ele. Tu podia usar tudo no Heroku, mas aí tu teria que pagar. Eu montei essa apresentação para a gente ter um acesso mais free e mais fácil para conseguir aprender e entender. Porque não adianta mostrar um monte de coisas para quem quer ingressar e com ferramentas, pode fazer tudo isso, mas não é a versão paga. Então, eu montei o básico para todo mundo conseguir ter acesso e entender um pouco melhor desse fluxo. Então, a gente vai começar com o que o nosso repositório vai usar. Nosso repositório vai usar alguns packages do Node, do NPM, que são bem fáceis de instalar, aquele simples npm install, o nome do pacote, que todo mundo consegue fazer. A gente vai usar o Express, que vai criar esse aplicativo Node para a gente. A gente vai usar o package do GraphQL, que é onde a gente vai construir a nossa API. A gente vai usar o Express GraphQL, que vai fazer essa conexão para a gente conseguir levantar o nosso servidor Node. E a gente vai usar o Cypress, que é o nosso framework de teste, para fazer um único teste, só para a gente ter todos os nossos steps funcionando. E agora? Deixa eu sair aqui. Deixa eu abrir aqui o meu repositório. Eu já baixei ele para a gente ter aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês a nossa estrutura. Aqui nós temos duas estruturas principais. Uma é a estrutura do Cypress, onde a gente vai ficar nossos testes. Acho que eu vou ter que dar um zoomzinho aqui na tela para ficar melhor para vocês, né? Já foi suficiente ou dá mais um? Estou conseguindo enxergar um pouco mais de zoom. Só para ter o feedback. Um pouquinho mais de zoom, Pamela. Não sei se vai, um pouco mais, eu não sei se vai. Agora enxergar foi, né? Todo mundo consegue enxergar. Tá, nós temos tá dividido em duas partes, que é o nosso repositório do Cypress e o nosso repositório da API. Eu vou começar mostrando da API. O que a gente vai precisar? A gente vai precisar dos pacotes que eu falei e um pacote do Mongo, que é para a gente fazer um mock de datas, um mock do nosso database, para a gente ter os acessos de como consultar na API. Então, a gente tem que instalar essas dependências, junto com a dependência do Cypress. A gente vai ter alguns scripts, por exemplo, o start, já deixar configurado no nosso Pocket Foundation. Alguns scripts já prontos do Cypress também, para quando a gente for usar na nossa pipe. O main, a gente vai dizer de como start, qual é o nosso arquivo que comanda tudo. No caso aqui, o main está definido para extratar nossa API.
Que essa, basicamente, é o que a gente precisa para rodar a API. A gente precisa do Expert, do GraphQL, Expert GraphQL para fazer essas conexões. A gente vai ter um esquema, que é a estrutura da nossa API e o que a gente define para ela, tipo assim, qual é o fórmula, o que a gente vai enviar. A gente vai ter nossas conexões de banco de dados e a gente vai ter nosso GraphQL Playholder, que vai criar a nossa conexão. Então, a primeira coisa que a gente faz? A gente instancia a nossa database, que é isso aqui, esse data.js, contém todos os nossos usuários e a nossa database, porque a gente quer que depois, quando a gente disparar a nossa API, o que ela vai retornar. Daí, aqui no database.js, a gente vai setar um servidor Mongo e um cliente Mongo e vai dizer que ele vai ser a nossa data. E aqui, quando a gente subir a API, a gente vai subir esse repositório Mongo aqui, que vai usar a nossa coleção de usuários. Então, aqui do data.usuários, ele cria uma coleção de dados chamadas usuários, e a gente vai ser nosso mock de dados, que quando a gente subir a API, vai subir tudo isso aqui, e vai construir nossa API já com alguns dados para a gente, e para a gente conseguir fazer testes de edição, de disparar para a estrutura do esquema e ver se a gente consegue retornar. Então, aqui no esquema.js, a gente está chamando no GraphQL para construir nosso esquema. Aqui dentro, a gente vai definir as nossas estruturas. Por exemplo, a gente vai ter a query de usuários. O que vai ter na nossa query de usuários? Vai ter um ID, vai ter um nome, vai ter um e-mail. Dentro desse e-mail, a gente tem um post. Por exemplo, o usuário pode postar no LinkedIn um título com texto e um link. Daí esse post também tem um ID, tem um texto e um link. E aqui a gente tem uma mutação. O que é essa mutação? Essa mutação é de editar o usuário. Então, essa mutação ela recebe alguns dados para fazer essa edição. Aqui no Resolver é o que a gente está chamando. A gente está fazendo a nossa conexão com o banco de dados que a gente fez um mock aqui. A gente chama ele e a gente chama o usuário e põe dentro do ID, pede para ele chamar essa coleção e mostrar o que a gente tem. Dentro do editar, ele pede alguns dados para conseguir atualizar os dados do nosso usuário. E aqui no nosso arquivo index, a gente chama todos os arquivos que a gente setou, do nosso esquema, do nosso resolver, da nossa database, a gente faz o start para o nosso mock de dados funcionar, a gente faz a rota, chama o esquema, dispara o GraphQL dentro de um app, a gente dá para o Express Playground um endpoint, a gente dá um comando, por exemplo, eu quero que o GraphQL se execute no localhost.com/GraphQL. Esse é o nosso caminho. Aqui no const, a gente vai declarar uma porta. A gente vai enviar essa porta para setar onde ele vai funcionar. Então, se eu disparar isso aqui no meu local, no meu computador, ele vai abrir nesse caminho aqui. Ele vai abrir no localhost, a porta 400, GraphQL. É isso que a gente vai usar. Mas, por exemplo, deixa eu voltar para a nossa apresentação do YouTube. Aqui deixa eu pegar o... Aqui, eu já tenho o meu repositório no GitHub. Então, ele já está pronto, ele já está publicado, ele já está lá. O que eu vou fazer? Dentro do rico, da parte do dashboard, eu tenho algumas opções de criar aplicativos. E é bem simples. Desde que eu tenha meu projeto já funcional no GitHub, eu venho aqui, no caso já está criado, mas eu posso vir aqui, dar um new app, eu só ponho um nome, por exemplo, teste app, a região... deixa eu ver. Um nome que não existe, por exemplo, a região, eu sempre ponho Estados Unidos e dou um create. É
é isso. O que ele vai perguntar para ti? Ele vai perguntar se, tu vai subir como isso? Tu vai subir dentro do meu repositório se eu tenho o Heroku instalado ou vou conectar com um projeto no GitHub? Nesse caso, nesse exemplo, eu já conectei aqui com um projeto do meu GitHub. Então, aqui em App, eu fiz essa conexão. Eu posso até desconectar aqui para mostrar para vocês. Eu só venho aqui com o nome do meu projeto. Ponho o nome, porque eu já fiz o login dentro do Heroku. Ponho o projeto aqui. Conecto ele. Digo que o meu deploy sempre vai ser no main. Faço um deploy. E ele começa a rodar o que meu projeto. Então, aqui ele está subindo, instalando o Node para mim dentro do Heroku, vendo todas as features. E daí ele vai publicando, vai fazer esse deploy, ele vai fazer a publicação da minha API GraphQL. A gente vai esperar um pouquinho. Aqui, quando ele dá esse OK, ele diz que ele conseguiu receber o código do Git. E aqui ele está criando. E aqui ele está criando para mim o deploy. Ele falou, deploy aceito. Ele conseguiu ir no Git, pegar o código, ele viu que realmente eu tenho uma repositório main, ele fez as coisas e deu o deploy. Aqui, como eu tenho uma pipeline, quando eu vou nela, aqui em pipeline, deixa eu voltar aqui para mostrar para vocês. Eu tenho meu app, eu tenho a pipeline criada. Se eu for aqui, ele carrega para mim o link. Mas esse link aqui está quebrado. Não, ele não está quebrado. Aqui, no caso, o Playground ou a minha configuração do Apollo e do GraphQL precisa dessa barrinha aqui, /Playground. Então, está aqui já. E dentro daqui está esse link aqui que a gente usa por baixo dos planos do Cypress. Então, se eu for aqui no meu teste do Cypress, pegar a minha carry, que é essa aqui, e rodar, tirar um zoomzinho. Aqui é o meu data com meus usuários, tem o nome deles, e-mails, os posts, e se for comparar, é o mesmo que está aqui. Todos que estão aqui, o John está retornando aqui. Beleza, então agora a gente conseguiu, a gente fez um deploy, de uma forma bem simples, a gente já fez aqui, se a gente for ver a nossa apresentação, a gente já está nesse passo aqui. A gente conseguiu configurar o Heroku com o nosso GitHub e a gente fez um deploy. E a gente tem um ambiente funcional. Beleza, então agora eu sei que o meu link, o meu ambiente é esse aqui, é Cypress, GraphQL, classe server.herokuapp.com/GraphQL. Então, quando eu vou rodar meus testes, eu vou saber que esse aqui é minha URL de teste. Esse é o meu acesso. E quando eu preciso disparar minhas APIs, eu sei que eu posso botar o /GraphQL que vai funcionar. Que vai estar lá e eu tenho um acesso, eu tenho como rodar esse teste. Agora, o que eu vou fazer? Agora, quando eu vim aqui no Buddy Works, eu dou um novo projeto, no caso, meu projeto aqui, eu dou um novo projeto, ele vai trazer os repositórios que tu tem dentro do GitHub. Deixa eu voltar. Então, eu importo, eu crio esse repositório, que é só um criar para reportar, e eu crio uma pipeline para ele. Eu vou criar uma pipeline. O que eu vou dizer nessa pipeline? Essa é uma pipeline de teste. Ela vai ter um disparo manual. Ela vai trabalhar apenas na minha main, na minha branch main, que eu estou usando. É importante dar ter essa branch main, porque todos estão configurados para estar setado nela.
Caso tu ter que fazer numa outra branch, tu vai ter que deletar mais steps, assim é um jeito mais prático. Aqui tem algumas observações a mais, tipo, se é um deploy de um site, eu sei qual é o site que eu vou ter, ou eu quero apagar o cache depois, eu quero receber uma mensagem no final da execução. Para um teste simples, não precisa botar isso, só precisa botar um nome, disparar o tipo de trigger, no caso, eu vou usar o trigger manual, eu vou fazer o deploy numa única branch, essa branch vai ser a branch main, e eu vou adicionar. Aqui no Zaxxon, a gente vai ver que ele tem compatibilidade com muitas ferramentas. A gente tem o Git, tem o Heroku CI, tem Python, tem uma infinidade de coisas que a gente pode fazer. Tem o Heroku que a gente vai usar, vai ser esse aqui, não é o Heroku Client. Esse aqui não vai funcionar. Tem que ser esse aqui. A gente pode ver que ele tem compatibilidade com muitas ferramentas. Então, a gente pode construir uma pipeline com muitas opções. Inclusive, se quiser subir um aplicativo, Android, por exemplo, alguma coisa, tem como fazer isso. Então, a gente vai vir aqui. Tá? Adicionar. Eu vou dar um nome da minha integração. O projeto que eu quero vai ser o mesmo nome que eu estou usando aqui no GitHub. É o mesmo nome do projeto. A gente vai adicionar nosso projeto aqui e vou dar adicionar essa execução. Adicionei, eu já tenho aqui, ele já conectou. O que eu vou fazer depois? Depois disso, eu venho aqui e dou mais um. O que eu vou fazer agora? Agora, eu vou chamar o Cypress, para mim fazer meu teste no Cypress. Então, a gente pode... Deixa eu só pegar aqui. No caso, aqui no Cypress, vão ter algumas... Editar um pouco. Por exemplo, aqui, eu vou usar o ambiente do Docker e eu vou só colocar isso aqui para não ter que digitar de novo. Mas aqui no Environment, tu vai ver que ele vai pegar a API que tá, a imagem que está pública do Docker do Cypress, vai executar na última versão. O que tu pode fazer aqui? Eu uso uma extensão do XPath para achar alguns elementos na tela e eu estou estudando isso agora, então eu vou fazer. Eu vou dar um npm install XPath do Python. Cada um está usando, mas aqui tu pode instalar algumas dependências do teu ambiente de testes, caso tu veja que esteja jogando problema. Então, tu pode configurar uns steps a mais. Mas, no caso, como eu fiz uma simples, aqui, tá, por exemplo, ele vai instalar todas as dependências de novo e forçar. Pode ver que aqui tem algumas coisas que já estão comentadas. Mas a única coisa que eu vou fazer aqui vai ser colar o npx Cypress-1 para executar normal. E vou adicionar essa configuração. Aqui, tu pode adicionar N configurações antes, tu pode adicionar um novo step no meio, tu pode adicionar um step depois, tu tem algumas opções, tipo assim, depois de rodar e acabar com uma execução com erro, eu posso adicionar algo mais para ele fazer. Eu estou com erro, eu quero que o Node faça alguma coisa, eu quero que dentro do Heroku ele volte alguma informação. Aqui tu sempre pode adicionar mais coisas. Mas executou com erro, então eu tenho outros steps que eu tenho uma aplicação em Go. Então tu sempre vai poder adicionar mais steps, seja antes, seja depois, seja em algumas exceções que tu pode criar. Então tu sempre vai conseguir adicionar mais coisas. Depois disso, é só dar um run. Ele vai pegar, aqui sempre vai ser o último commit. Então, o último commit que tu deu, e aqui alguma observação que tu queira fazer. E dá um run. O que ele vai fazer? Ele vai conectar com Heroku, que foi essa pipeline que a gente gerou aqui. Ele vai rodar ela. Então, aqui nos loadings, no logs, tem tudo que a gente viu rodando, ele vai fazer de novo. Vai instalar o Node, vai instalar as dependências, vai startar a nossa API, GraphQL. Então, aqui, vou botar em
E aqui ele já deu o deploy. Ele deu sucesso no deploy e disse que terminou com sucesso. E daí, em sequência, ele já começa a executar o Cypress. Daí aqui ele vai começar a executar o Cypress para a gente, que é aquele arquivo lá que a gente, de testes que a gente fez, que está aqui, no nosso integration, ele vai rodar esse teste. Ele está construindo a nossa imagem do Cypress, né? E agora ele vai executar o teste. Aqui está nosso amigo Ian Cat. E aqui ele executou os testes com sucesso, fez um reporte para a gente. E a gente pode ver aqui, de um jeito simples, de um jeito visual, de um jeito com algumas conexões, usando 3 ferramentas, que é o GitHub, o Heroku e o BuddyWorks. A gente conseguiu criar um teste API com GraphQL, criar um ambiente do GraphQL, criar os testes no Cypress, fazer um deploy de um link que está funcional. Então, tipo, quem quiser acessar esse link aqui da própria API GraphQL, ela está disponível, tu consegue acessar, não precisa de nada. E rodamos testes Cypress. Tudo isso só com alguns cliques, sem se preocupar com código, com o que eu faço, qual é a imagem do Docker, qual é o IP da conexão do banco. Não, para quem está começando e quer estudar e quer entender, esse é um ótimo jeito para conseguir criar e mexer, porque aqui, como eu falei, tem N configurações, pode tentar fazer um app Android, tu pode fazer testar outras coisas, outras ações, outras variáveis, outros sistemas. Tu tem também a parte da Analytics, que ele vai te dizer quando rodou, quando deu falha, quanto tempo, arquivos. Isso aqui ele vai te mostrar os arquivos que ele rodou, o código que ele conseguiu pegar do GitHub. Tu pode adicionar outros steps, alguns startups também. Não precisa ser manual, pode ser toda vez que tu for dar um deploy, tu vai vir aqui no teu repositório, tu fez uma mudança, tu deu push, e com todo push ele vai disparar para ti automaticamente. Então, são ferramentas muito boas que juntas fazem um ótimo trabalho para quem quer estudar, para quem quer fazer integração. Também tem a versão paga, no caso, se a gente pagasse o Heroku, a gente não precisava nem do Workbuddy, a gente conseguia executar tudo aqui na parte de testes dele mesmo. Mas a parte de testes dele, no caso, é paga. Então, o Workbuddy, o BuddyWorks é uma boa ferramenta para fazer essa segunda parte, fazer mais integrações também. Então, agora, eu acho que... Agora que alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, algum acesso, algo que queira, estamos aí. Muito boa essa palestra, Pamela. Parabéns. Tenho certeza que as pessoas aprenderam bastante aí. Tava vendo aqui no chat, só tem elogios, não tem... ninguém mandou dúvidas, mandem aí dúvidas. Temos alguns minutos. Foi muito boa a palestra. Não tenho mais nada a falar. Eu acho que vamos fazer perguntas, assim. Como que tu chegou nessa linha de raciocínio de usar essas 3 ferramentas? Eu acho que é importante, né? Tipo, como é que tu decidiu que cada uma dessas ferramentas seria o ideal para o teu projeto? Porque eu acho que isso é uma dúvida que vários QAs têm, né? Tipo, que ferramenta que eu uso? Por que eu vou usar o Cypress e não usou o Robot, vamos supor assim? Ou tu não fez um código na mão? Por exemplo, eu não fiz o código na mão, porque na primeira palestra eu já tinha mostrado um exemplo de como subir uma imagem, tudo mais. E a outra é porque eu acho que, às vezes, quando a gente começa a programar, a gente fica perdido. Tipo assim, beleza, eu vou fazer o teste do Cypress. Tá, mas eu vou aprender Cypress e testar o quê? Porque eu não sei o que testar, porque eu não tenho, além do trabalho, eu não tenho, tipo assim, beleza, eu descobri um app, eu descobri uma API, sei lá, a Poke API, que tem um site GraphQL. Mas aí, show, beleza, já tenho que testar. Agora eu testei meu local, mas eu não sei o que eu faço com isso, onde eu ponho. Daí a pessoa vai vou aprender Docker para subir isso no teste. Mas aí a pessoa fica confusa, porque é um monte de arquivo.
e um monte de dependências, e o que eu instalo, o que eu mexo, eu tenho que subir. O GitLab é muito bom, mas o GitLab é pago, eu não tenho como subir algumas coisas no GitLab. Eu preciso de um ambiente que já esteja rodando, eu preciso de um arquivo, uma configuração. Não, aqui é para quem está começando e quiser, é só fazer algumas configurações de alguns cliques. Então, tu consegue fazer de um jeito mais rápido, se testar e querer aprender, e tu não fica frustrado, tipo assim, o Docker não roda no meu computador Windows porque dá uma... Por exemplo, um exemplo que acontece comigo, ele vive quebrando, eu tenho que desinstalar, instalar de novo e tudo mais. Então, às vezes é complicado, é meio assustador. E quando tu divide em etapas, tipo, beleza, eu posso dividir em 3 etapas para aprender. Eu vou aprender a subir um ambiente, eu tenho um link de testes, posso fazer meus testes, depois posso aprender em outra ferramenta como publicar. Tu quebra esse aprendizado e a pessoa não fica tão assustada. Surgiu uma pergunta aqui do Igor. Para subir uma imagem Docker, seguiria o mesmo processo? Uma imagem Docker, tu poderia vir aqui e configurar. Deixa eu abrir de novo. Naquela parte, tu pode configurar aqui. Aqui, beleza, eu tenho as minhas condições que eu já subi aqui no arquivo. Mas, por exemplo, eu posso ter um arquivo Docker aqui no meu repositório. Dentro do meu repositório, eu tenho um Dockerfile que eu seto uma imagem Docker. Ou tu pode abrir um outro action. Tu abre um outro action e aí tu vai aqui e faz um outro build para tentar configurar uma imagem Docker diferente. Então, o bom desse aplicativo é que tu pode ir testando, tu pode configurar N coisas, N tecnologias, tudo junto. Mas eu acho que o espaço mais fácil seria botar um Dockerfile, que daí tu builda uma imagem no Docker. Eu tinha visto ali, na hora que estava passando, que tem Dockers aí dentro também. Tem. Meu Deus, tem muita coisa aqui dentro. Pode brincar. Esse aqui é bom que tu pode brincar. Aqui, ó, gente, tem o Docker imagem e o Docker imagem humano, que tu pode fazer, por exemplo, aqui. Eu uso uma imagem, essa imagem é pública ou privada? Eu não sei se tu tem uma conta no Docker Hub. Se tu tiver, tu publica primeiro a tua imagem, se não é uma imagem pública, não fica lá o Cypress, o Node, o Python, que tem essas imagens públicas, mas tu tem uma conta no Docker Hub, primeiro tu publicaria a tua imagem, tu tá desenvolvendo no Docker Hub, daí do Docker Hub tu faz o acesso para cá, caso ela for privada. Se for uma imagem tipo do Cypress, do Python, tu só procuraria aqui, ó, que nem aqui que tá trazendo, ele vai trazer várias. São imagens públicas dentro do Docker. Só que daí se é uma imagem específica que tu construiu para um teste, um trabalho, uma coisa que tu está experimentando, tu tem que linkar com a tua conta do Docker. E daí tu faz a associação da tua conta aqui, e daí tu consegue puxar a tua imagem privada do Docker Hub. Perfeito. E é isso. Se alguém tiver mais alguma dúvida, manda ali no chat, que no final de todas as palestras, qualquer coisa a gente resgata a Pamela ali e tiramos essas dúvidas. Ok? Então, a gente vai para a nossa próxima palestra com os meninos a respeito de acessibilidade. Então, o Maurício, o Marcelo e o Felipe vão falar sobre esse assunto, e vai ter também uma novidadezinha ali que eles vão falar para os soft players. Então aproveitem aí essa nossa palestra. Softplan apresenta Olá, galera. Boa tarde. Eu me chamo Felipe, Maurício, Marcelo, e hoje a gente vai falar um pouco sobre acessibilidade e design. Deixa eu clicar no slide. Só uma apresentação rápida. Marcelo? Boa tarde, eu sou o Marcelo, também trabalho aqui com acessibilidade, sou especialista na área de web. Maurício?
Pessoal, eu sou Maurício, especialista em acessibilidade web. É um prazer estar participando aí desse evento com vocês. E vamos lá, vamos estar conversando um pouquinho aí sobre acessibilidade web. Eu me chamo Felipe Genuino, sou front-end, sou designer de front-end e há pouco tempo, 1 ano e meio por aí, caí no mundo da acessibilidade, acabei me apaixonando. O que a gente vai falar hoje vai ser sobre acessibilidade e a WCAG, forma de trabalho na nossa equipe, e obrigatoriedade legal, e um pouco sobre treinamentos e testes de acessibilidade. O Maurício agora vai iniciar falando um pouco sobre acessibilidade na web e a WCAG. Bom, antes de falar aí sobre as diretrizes de acessibilidade, é bom a gente tentar entender um pouquinho o que seria acessibilidade web, né? O que é essa tal da acessibilidade digital. De forma simples, assim, garantir que pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela visual, cognitiva, física, auditiva, a gente pode até trazer aqui pessoas idosas ou pessoas que tenham deficiência temporária, que elas consigam navegar numa interface web e compreender todo o seu conteúdo todo o seu conteúdo e toda a parte da interface e realizar todo o fluxo, todas as tarefas em igualdade com uma pessoa que não tem algum tipo de deficiência. Então ela vai estar conseguindo realizar toda a sua tarefa e estar compreendendo toda a navegação de uma maneira aí igualitária. E para que isso aconteça, as aplicações elas precisam ser desenvolvidas, testadas e planejadas seguindo aí as boas práticas de acessibilidade. Senão essas pessoas vão acabar encontrando barreiras de acessibilidade, né? Que em algumas situações pode até estar impossibilitando o acesso à web. E quais são essas diretrizes de acessibilidade? A principal dela que temos aí é a WCAG, são as diretrizes de acessibilidade para o conteúdo na web. Ela é desenvolvida aí pelo consórcio do W3C, principal grupo aí responsável por diversas padronizações aí da web. A primeira versão dela foi desenvolvida em 1998, depois tivemos a versão 2.0 em 2008, trazendo diversas novidades aí, reformulação desses documentos. E agora a gente está na versão 2.1. E essas diretrizes, né, elas trazem diversos critérios, muito alinhado aí às principais tecnologias para desenvolvimento na web, CSS, HTML, JavaScript. Então ela vai colocar à disposição aí critérios para você fazer o uso correto do HTML, né, para você estruturar uma página utilizando cabeçalhos com a hierarquia correta, organizar o seu conteúdo em lista, a descrição de links, né, para que os usuários, principalmente aí, leitores de tela, consigam fazer uma navegação aí mesmo fora de contexto, né, que ela consiga compreender qual é a ação desse link. Formulários também, né, tem todo um contexto de como está produzindo formulários com acessibilidade. E ela é dividida em categorias também, tem toda a questão de acessibilizar vídeos, né, questão de legendas para pessoas com deficiência auditiva, audiodescrição, que vai estar beneficiando aí pessoas com deficiência visual, e uma série de outros critérios aí que essas diretrizes trazem, né? Ao todo aí são 78 critérios, dividido aí em níveis de prioridade. A gente também tem uma outra especificação, só vou passar rapidamente por ela aí, que é o iArea, que também é desenvolvido aí pelo grupo do W3C. Ela acaba sendo uma extensão do HTML, ela procura resolver coisas que o HTML por si só não dá conta, né? Se você usa o HTML de maneira correta, com o propósito que ele foi criado, hoje a gente já tem um ganho muito grande de acessibilidade, mas nem sempre isso é possível, nem sempre o HTML por si só consegue dar conta, principalmente aí com conteúdo rico, dinâmico.
Então, o iArea veio para isso, para poder te informar sobre um estado de um elemento, se ele está desativado ou ativado, a questão de janelas modais, né, para manter o foco preso ali até que o usuário termine as tarefas. Também toda a questão aí de conteúdos dinâmicos que vão atualizando e uma série de outros requisitos aí que o iArea costuma oferecer aí soluções. A gente vem num trabalho muito interessante aqui na Softplan, de diversas vertentes para levar a cultura de acessibilidade para dentro da empresa, e a gente vai estar mostrando agora um pouquinho com a nossa forma de trabalho, o que a gente vem fazendo, e eu passo a palavra aí então para o Felipe. Então, a nossa forma de trabalho aqui a gente trabalha junto com o time de produto. Então, a gente atende especificamente o time de produto, e a nossa meta seria garantir que todas as entregas de interface para o time de desenvolvimento contemplem especificações de acessibilidade. Ou seja, a interface já nasce com acessibilidade. Para isso, a gente montou para garantir que as interfaces saiam acessíveis para o time de desenvolvimento, nós montamos um processo chamado Review de Design, que é um dia da semana reservada para o designer de interface apresente sua interface, seu protótipo, ou um rascunho, ou qualquer coisa que ele for planejar, ou alguma entrega, para ele mostrar para a gente, os especialistas de acessibilidade, para a gente dar sugestões, orientações de interface. E para isso, com isso, a gente garante que a interface já tenha uma semântica adequada. Se ela contém cabeçalhos, se tem áreas semânticas, side, main, sections, se contém listas e formato de lista, se tem labels, se tem inputs, obrigatoriamente teriam que ter labels, se na interface não contempla, então quais são as técnicas que a gente consegue deixar acessível, se foi projetado com navegação somente via teclado, por exemplo, se tem alguma interação somente com o hover do mouse, então isso não é legal. Então a gente sempre garante nessas reviews que a navegação é feita via teclado também. E nisso nós conseguimos antever alguns comportamentos de componentes, e isso reflete no nosso design system. Então, quando nós vemos que tem algum componente que é recorrente e tal, e não está no design system, a gente abre uma issue para criar, para aquele tipo de interface tornar um componente para o nosso design system. Aqui tem um exemplo que eu posso citar, que nasceu de uma review de design, de acessibilidade. O designer trouxe uma interface que continha um gráfico, um chart, né, um gráfico que, na realidade, não é renderizado, não é acessível. Por mais que coloque um alt e tal, ele não é acessível. Não tem como garantir que vai existir uma ordem de leitura dentro daquele gráfico, e, dessa forma, acabamos pesquisando e achamos a solução de sempre disponibilizar, quando tiver um gráfico, disponibilizar uma tabela. Esse é só um exemplo que nasceu dessa review de acessibilidade. Um outro exemplo, mais simples, é o exemplo de um badge de notificações. Um componente que já é do design system, onde o componente só tinha um número. Então, para quem está usando leitor de tela, às vezes falta um pouco de contexto. Daí, nessas reviews, a gente conseguiu adicionar lá no design system uma orientação para os desenvolvedores colocar, ao invés de ter só, tipo, número 7 num labelzinho, a gente sempre orienta a colocar 7 notificações não lidas, por exemplo. E com isso tudo, a gente já tem designers que já traz uma interface bem redonda com essas reviews, né? Acaba tendo um amadurecimento da equipe, e já tem designers que já trazem, muitos designers já trazem interface bem redonda, já com hierarquia, tooltips com contexto, e o nosso trabalho fica em descrever orientações de semântica para os desenvolvedores, e essas orientações vão juntamente com os arquivos desenhados pelo design interface.
o XDIS. Isso é interessante porque ele influencia na gestão do conhecimento. Os especialistas de acessibilidade ficam cientes, né? Nós acabamos ficando cientes do que está indo para o desenvolvimento. Isso é bom, porque quando for fazer algum teste no produto, o especialista já sabe o que foi projetado e pode fazer comparações do que foi desenvolvido. E acreditamos que esse processo ele contribui com a maturidade e a cultura de acessibilidade, pois a interface já sai acessível pela equipe de design. E a gente tem os testes também. A nossa interação também, ela acontece nas aplicações, com testes exploratórios e automatizados. O teste manual exploratório é sempre utilizado é sempre feito com alguma tecnologia assistiva, que é o teste, e esse teste é mais indicado ser feito com uma pessoa com deficiência visual, pois ele vai ser o usuário final. Quem enxerga, que somos nós, tipo eu, nós chamamos de vidente. Esse vidente ele pode fazer o teste manual, ele deve, né, fazer o teste manual, mas é para entender como funciona a mecânica do leitor de tela, entender como que o usuário dessa tecnologia vai interagir com a interface, como é feito saltos entre títulos, áreas, botões. E os leitores de tela, os mais utilizados é o NVDA, que é mais utilizado mundialmente, depois vem o JAWS, mas daí cada sistema operacional ele já tem o seu leitor de tela. Isso ajuda bastante. E também dá para citar a importância do par visual, que no teste exploratório, onde garante que a interface, que o leitor de tela, né, quando passar pela interface, ele vai verbalizar exatamente aquilo que está na interface, porque, às vezes, não colocando a semântica correta, às vezes, ao invés de falar um título, por exemplo, no caso, se for um título, ele falaria outra coisa, então ele deveria falar um título. E daí isso, um par visual garante essa qualidade. E testes automatizados são realizados por extensões, bibliotecas e aplicativos. Aqui na tela estou exibindo o Lighthouse, que é uma extensão nativa do Chrome, que só apertar ali o F12 e rodar o Lighthouse, ele já vai dar um resultado, que a gente vê aqui na tela. Por exemplo, eu estou mostrando o site da Softplan, ele já está apontando que tem problemas de contraste, o iframe ali, em algum lugar tem iframe, não tem título, e um elemento de interface, que é uma imagem, não tem alt, o link não tem um nome descrito. Então, essa ferramenta do teste automatizado é uma ferramenta simples, que te dá um resultado na hora, resultado mais rápido. Tem outra ferramenta de teste automatizado que a gente usa bastante, que é o Accessibility Insights for Web. Ele é uma ferramenta que nós recomendamos, que ela é mantida pela Microsoft. E ela é uma extensão, como eu falei, mas pode ser baixada como aplicativo. E ela tem duas formas de exibir de fazer esse teste, o FAST e o Assessment. Um teste rápido e o acompanhamento. O teste rápido, se clicar na extensão ali em cima do navegador, né, ele já abre esse teste automatizado, e no teste rápido ele já vai logo de cara ele já vai mostrar a mesma coisa, praticamente a mesma coisa que tinha lá no Lighthouse. Só que a grande diferença dele é que ele, tipo, no teste rápido tem outras etapas ali. Teste automatizado, tabs, paradas de tab. Então, para garantir se o tab, navegação com tab, segue uma sequência, isso o software não tem como fazer. Mas daí tem uma etapa ali que o vidente vai fazer essa verificação manual. E, por exemplo, aqui foi feito esse tabs stops, essas paradas de tab, que mostra qual foi o caminho para chegar até no conteúdo principal. Essa ferramenta, Accessibility Insights, ele é interessante porque ele me gera um relatório nessa versão de acompanhamento, assessment,
ele gera um relatório que tu pode fazer o acompanhamento, né, o acompanhamento automatizado e depois o acompanhamento manual. Então, o vidente, nesse caso, ele vai indo na etapa por etapa, tipo, verificar o teclado, por exemplo, verificação de foco. Então, são 5 critérios de foco que precisam ser verificados manualmente. Marcos, títulos, links. Então, com essa ferramenta, dá de fazer um teste completo. 30% é feito pelo automatizado. 70% é feito por ser humano, manual ali, né? O mais interessante dessa ferramenta, por exemplo, aqui apresentando na tela, ele apontou um erro, por exemplo, contraste de cor, que o contraste não tem contraste suficiente naquele elemento, ele mostra o elemento, mostra o CSS e mostra o link da recomendação do critério. Ele mostra o critério, se clicar no link em azul, WCAG 1.4.3, com 5 erros, ele vai dizer qual critério que não atende. Então, essa ferramenta é uma ferramenta bem completa, que eu sugiro todos utilizarem ou testarem. Outra ferramenta é um aplicativo que é baixado, né? Que é um analisador, dá para fazer análise de cor e contraste, que é um color picker. Dessa forma, com Color Picker, é escolhido a cor do background e a cor da fonte, e logo abaixo já mostra se atende ou não os critérios da WCAG. Se tem contraste mínimo, se não tem contraste. Aqui, essa outra ferramenta, Who Can Use, é uma ferramenta já voltada para designers, que é colocada a cor do fundo e da fonte, e também é setado o tamanho do texto, que é importante. E daí, no lado da direita, mostra se atende ou não os critérios, e quais são os tipos de deficiência que são atendidos. Pessoas com daltonismo, pessoas com baixa visão. Então, ele mostra toda a relação de combinação entre contraste. E também a gente vai acabar caindo na obrigatoriedade legal, que o Marcelo vai dar continuidade. Pessoal, uma coisa que a gente esqueceu de falar, que a gente está passa batido até para a gente, é algo tão normal, tanto eu quanto o Maurício somos deficientes visuais, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre a legislação. Hoje existe uma lei, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LBI, que ela trata justamente, ela determina que no artigo 63 que todos os sites, né, aqui no Brasil têm que oferecer acessibilidade, né, tem que disponibilizar acesso. Quer dizer, eu como usuário deficiente visual quero entrar num e-commerce, eu quero fazer uma consulta e quero comprar, eu quero ter a experiência do usuário vidente, né, de quem enxerga da mesma forma, né? Eu quero ter autonomia sem precisar de auxílio de ninguém, para poder, puxa o mouse aqui para mim, pode vir alguém e me ajudar a preencher o que está escrito na tela, né? Então, tem que ter total usabilidade, isso é legislação. E deixar de cumprir essa diretriz, né, de acessibilidade é considerado ato de improbidade administrativa, né, para órgãos públicos e é considerado discriminação, né, na iniciativa privada. Eu falo isso porque eu sei que tem algumas pessoas aqui que não são da Soft, né, com suas empresas, né, atende alguns clientes específicos, e é bom sempre se atentar a isso, né, a entregar o produto já prevendo toda essa questão de diretrizes de acessibilidade. É algo muito forte, e esse ano está sendo cobrado muito, né, principalmente no Poder Judiciário, está partindo do CNJ, uma força-tarefa de justamente identificar onde estão as falhas de acessibilidade e oferecer essas soluções, né. Nós não estamos só com a parte de deficiente visual, né, tem a parte da pessoa que tem daltonismo, a pessoa que é baixa visão, que é aquela pessoa que tem 30% até 5% de visão no seu melhor olho, né, e de 5% para baixo, né, até 0, é considerado cego pela Organização Mundial de Saúde. Eu me enquadro nesse do cego já, eu tenho 5%, o Maurício tem um resíduo um pouquinho menor que o meu, né, então eu percebo vulto e claridade, mas muito próximo. Eu estou diante da tela do computador, eu não estou conseguindo vê-la, né?
teria que chegar muito mais perto para poder perceber uma claridade. Então, eu uso os leitores de tela, né, para poder fazer a navegação, navegar, usar o e-commerce, checar banco, compras, né, e por aí vai. Né? O próximo tópico, por favor, Felipe. Eu só queria complementar, então, Marcelo, mediante a todo esse material que a gente trouxe aqui, a gente conseguiu, então, perceber o quanto é importante realmente os testes de acessibilidade, né? Para que a acessibilidade aconteça, a gente tem uma série de responsáveis, né, para que tudo aconteça da melhor forma, desde o UX, passando por desenvolvimento e testes, mas o teste manual e automatizado vai estar evitando aí uma série de barreiras. Eu posso até trazer um exemplo real. Esses dias estava navegando aí por uma grande loja aí, um grande e-commerce, e ao tentar finalizar a compra, eu não consegui, a minha intenção era fazer o parcelamento desse produto, mas essa funcionalidade ela não estava disponível via teclado, né? Utilizando o leitor de telas eu não conseguia de forma nenhuma chegar nessa opção, né? Então não tive realmente a mesma experiência que uma pessoa que não depende somente do teclado para navegar teria. Então não consegui comprar o produto. Talvez se tivesse sido feito um teste de acessibilidade, um teste via teclado simples, usando o leitor de tela, já teria pego essa falha gravíssima e impeditiva para um determinado usuário, um determinado público. Isso, inclusive, é crime, considerado discriminação, sabe? É algo bem sério. Eu também já tive uma experiência de tentar efetuar uma compra no e-commerce, cheguei lá buscando a descrição do produto, apareceu a imagem 235.jpg. Isso não significa nada para mim, né? Não tinha uma label, não tinha uma descrição, né? Então, são esses pequenos requisitos, essas pequenas orientações, toda a questão de semântica é muito importante para a gente. E nós atuamos aqui, eu estou desde 2014 aqui na Softplan, sou QA também, né? E o que acontece? Nós estamos agora com um projeto de ofertar um treinamento agora para os QAs aqui da empresa, da Softplan, né? Para começarem a fazer um checklist, né? Uma prévia dos requisitos de acessibilidade, né? Hoje, a maneira que a gente atua, nós nos colocamos muito do lado do dev, né? Nós entendemos que o desenvolvedor não entende muito a fundo a questão de acessibilidade, de aprender como programar com acessibilidade, é uma falha das faculdades, né, dos cursos. Então, a gente optou por, toda vez que a gente faz os testes e identifica alguns problemas, a gente se coloca sempre à disposição do dev. Vai o Felipe, né, como front, eu ou o Maurício, junto com o desenvolvedor, demonstramos para ele, né, nós, além de apontar os defeitos, nós identificamos também a solução do código, né, a gente também programa um pouco. Então, fica mais fácil, né, um trabalho muito mais amigável e desmistifica essa questão de dificuldade, que tornar uma aplicação web acessível é algo muito custoso, muito dificultoso, e não é, né? São algumas alterações no código ali que passa a ser totalmente funcional, ele continua funcionando para quem enxerga, né, as pessoas videntes, mas também passa a ser acessível para pessoas com algum tipo de deficiência, né? Então, pensando nisso, nós vamos promover um treinamento para os QAs, nós vamos disponibilizar essa semana um e-mail aqui, isso é interno da Softplan, desculpe os colegas que estão assistindo, que estão de fora da empresa, são para nós soft players aqui, treinar, ensinar um pouco do uso dessas ferramentas automatizadas, um pouco do uso do leitor de tela também, né, para facilitar e aprimorar, para que quando a gente entrega o produto final, ele chegue numa versão acessível, né? Ela atenda todas as questões de diretrizes de acessibilidade, atenda a legislação em vigor, né, vigente, né? Nós aqui na Softplan atuamos na área da justiça, né? Então, é uma prioridade nossa seguir toda a questão de legislação pertinente, vigente, né? Eu acho que é isso aí. Felipe, alguma colocação? Eu acho que é isso. Só lembrando que essa apresentação foi uma apresentação bem rápida, para não ocupar tanto tempo.
dos colaboradores, e a gente tentou mostrar o nosso processo de uma forma muito, muito, muito rápida. É claro que dos testes ali tem um detalhamento enorme, tem documentação que a gente entrega também. Acabei não mostrando as documentações, não mostrei nada interno de aplicação feita com teste, porque os produtos estão em desenvolvimento ainda, não estão no mercado, então a gente não pode apresentá-los. Mas é isso. E isso fica para deixar um gostinho na galera também, né? Que a gente gostaria muito que participasse desse curso de teste de acessibilidade. A gente vai estar demonstrando na prática, né? Vocês vão estar percebendo aí o quanto essas barreiras de acessibilidade vão estar interferindo na navegação, né? Quando uma imagem não recebe uma descrição, quando a gente tem um botão sem uma label, formulários não estruturados de maneira correta, uma série de outros elementos aí que a gente vai estar trazendo, vai estar mostrando na prática. E a gente conta com a presença de vocês aí e que nos ajudem a cada vez acessibilizar ainda mais os produtos da Softplan. E é isso aí, gente. Obrigado, gente. Obrigado, Priscila. Muito bem. Nós temos algumas dúvidas. Agradece, né, Mônica? Exato, né? Eu confesso aqui, da minha parte, que eu sou apaixonada por essa parte de teste de acessibilidade, tanto que lá no meu time, né, aqui na Softplan, eu tento testar várias vezes essa parte de acessibilidade. Tenho o NVDA aqui na máquina, sempre que tem alguma interface nova, eu tento dar uma olhadinha ali para ver se eu consigo, né, antes de passar para os meninos. Daí o Maurício, o Marcelo, eles dão essa validada também. E é algo que me atrai bastante, né? Esse novo mundo aí novo mundo não, né? Velho mundo, pouco difundido, mas muito necessário. Eu posso só fazer um parênteses aqui. Eu também sou front, né? Em algum momento eu entrei na empresa para fazer alguns produtos, ajudar no front de alguns produtos, e eu fiz o código que eu achava, eu já tinha conhecimento, eu achava que já estava com a semântica perfeita, eu achava que estava tudo certo. Só que na hora de testar, quando eu não conhecia o Marcelo nem o Maurício, na hora de testar estava horroroso o meu código. A imagem não estava funcionando, eu esqueci de colocar cabeçalho nas tabelas, esqueci de colocar um monte de coisa, até a forma de organizar a semântica, que a gente acha que a gente sabe, não estava tão legal assim. Então eu tive um choque de realidade a hora que teve o teste mesmo com alguém nativo, né, com alguém que usa realmente o leitor de tela. Então, recomendo. Temos algumas perguntinhas aqui, se vocês não se importam em respondê-las. A primeira, do Alexandre, como eu faço para trabalhar com acessibilidade? Bom, primeiramente, que bom que você tem esse interesse por acessibilidade. Acho que o primeiro caminho assim é começar a entender a WCAG. A gente sabe que ele é um documento denso, né, num primeiro momento bem complicado assim, de entender, mas depois você vai fazendo um pouco mais de sentido. Mas tem diversos textos aí na internet já trazendo isso de maneira um pouco mais simplificada, mais didática. E também tem o guia da WCAG, que foi desenvolvido por um designer aí que a gente tem como referência também com esse trabalho de acessibilidade, que é o Marcelo Salles. E lá ele traz uns exemplos bem interessantes para poder entender esses critérios. O que eu sugiro como... quero começar a trabalhar com acessibilidade, mas eu preciso entender como funciona, como que é o mundo da acessibilidade. O que eu sugiro, tem o Coursera, ele tem um curso que é extremamente recomendado, que é de introdução de acessibilidade e design inclusivo. Eu recomendo muito esse curso. Ele é free, não precisa pagar, né, para ter o certificado e tal. E ele vai te dar um overview assim, de tudo que você precisa saber sobre quais são os tipos de deficiência, como eles leem, como essas pessoas com esses tipos de deficiências leem, como a gente deve... os documentos, assim, como que a gente vai fazer os testes, sobre documentos, como fazer um PowerPoint acessível, um Word acessível. Então,
esse Coursera que eu sugiro, ele é free, ele foi o mais completo, assim, que eu vi para dar uma geral, assim. Você não vai aprender a trabalhar, você vai conhecer acessibilidade. Depois, o próximo passo seria, como o Maurício recomendou, é estudar a WCAG, que é a base mesmo da web. Então, eu sugiro esses 2 caminhos, que eu acredito que seja o mais fácil. Ninguém me falou sobre a Coursera, acabei estudando um monte de outras coisas e cheguei uma hora no Coursera, que eu super recomendo. Está em inglês, mas também não sei muito bem inglês, mas usei o tradutor, né? Então, e o conhecimento também vai vindo com o tempo, às vezes tem a possibilidade de receber feedback de usuários, né, que você se dá conta de algo que não foi planejado. Então é isso, mas só o fato de estar interessado no tema e buscar ir atrás, conhecer, é um ganho muito grande. E se instalar a extensão do Chrome ali, o Lighthouse, ele já vai dar todo um feedback ali, exatamente o que precisa ser alterado. Se tem uma imagem sem alt, se tem um SVG sem alt, se tem um botão que não está legal. Então, o Lighthouse é a porta de entrada. Depois eu sugiro o Accessibility Insights for Web. E isso, pessoal, acaba mexendo muito com a gente enquanto ser humano, né? A gente começa a desenvolver muito, em contrapartida, a questão da empatia, é se colocar no lugar do outro, né? Eu, enquanto desenvolvedor, vou desenvolver uma aplicação web, será que eu vou deixar acessível? Será que a pessoa com algum tipo de deficiência auditiva vai conseguir utilizar, né? Visual. E aí, às vezes, a gente acontece na rua, tá andando, vê uma lixeira bem em cima do piso guia, nossa, alguém botou uma lixeira ou um poste em cima do piso guia, aí tu imagina, o ceguinho tá vindo no piso guia, dá de cara no poste, sabe? A gente começa a ter amplia, sabe, nossos horizontes, assim. É muito bacana. É muito e tem bom, coisas simples também, né, Marcelo, do dia a dia. Às vezes não é numa aplicação, mas na sua rede social, né? Sim. Colocou uma foto, coloca a descrição da imagem para que a pessoa com deficiência visual consiga ter acesso, baixa visão. Eu confesso que depois que eu comecei a estudar e a testar internamente aqui na Softplan, eu saio na rua, o que eu fico cuidando é as faixas guia. Tem umas faixas guias aqui perto de casa, que é bem na beiradinha da calçada, e daí, do lado da faixa guia, tem um buracão, assim, entende? Aí eu fico pensando assim, mas coitados, né, não vão conseguir, vai que caia, sofre algum acidente ali, né? Então a gente, que nem o Marcelo falou, aumenta muito a empatia da gente a respeito disso. Tenho mais uma pergunta aqui do Alê. Como um programador pode se especializar na parte de acessibilidade? Então, uma questão já foi respondida, né, pelo Maurício, que eu acho que o ideal seria estudar a documentação, né, e vocês podem estar complementando aí com o que vocês quiserem. Eu acho que com o próprio desenvolvedor, a própria WCAG, documentação é muito importante, né? Usar alguns validadores automáticos também é muito importante, né? E uma coisa que eu gosto muito aqui, que eu uso muito aqui na Softplan, que quando eu entrei eu tive um pouco de dificuldade, nós QA com a equipe de dev, né? No começo, eu e Maurício, a gente apresentava uma documentação de acessibilidade, né, erros de acessibilidade. O dev pegava aquilo ali e disse, quem está apontando o erro no meu código? Né? Até que nós mudamos a nomenclatura, né? Teste de acessibilidade e sugestões de melhorias. Quer dizer, então quando ele pega aquilo ali, opa, tem alguém aqui se oferecendo para melhorar o meu código, deixa eu ver isso aqui, o que se trata isso aqui? Né? É sempre a empatia, né? É sempre aquela questão de trabalhar em parceria. Eu visualizo muito aquela questão do cavaleiro de armadura, tinha um pajem lá, um cidadão que ajeitava, preparava ele todo, botava em cima do cavalo, né, para lutar. Então, eu me coloco muito como o apoiador do dev. Eu gosto muito de trabalhar com desenvolvimento, com o pessoal de desenvolvimento, né, e trabalhar justamente nessa questão de colaborativo. A gente sabe que ninguém vai conseguir ser o supra-sumo, aprender tudo, né? Existem várias linguagens, existem muitas informações, dependendo da demanda, por aí que entra o QA. Eu acho que o QA é a chave, é o caminho para dar esse apoio ao dev, né? Começando a trazer informação, a testar, a mostrar para ele
que a acessibilidade não é algo tão difícil assim, né? Por isso, mais uma vez, eu foco nesse treinamento que a gente vai ministrar agora, no final do mês, eu acho que é dia 30, se eu não me engano, a data. Talvez a gente divida em duas etapas, a gente vai visualizar bem isso aí, que vai ser muito bacana até para o QA também, aprender uma outra expertise, um outro conhecimento para ele enquanto profissional também, que ele vai levar para o mercado, né? Isso é muito bacana. Tem um comentário aqui, não é uma pergunta, mas eu achei muito interessante, vou colocar aqui na tela para as pessoas estarem dando uma olhada, do Denner. Ele falou o seguinte: ouvindo sobre o assunto, eu fico impressionado com a tamanha importância desse tipo de teste e ainda penso que algumas empresas não pensam na usabilidade de um usuário sem a deficiência, imagina como. Né? Então acontece realmente que nem esse e-commerce que vocês citaram ali, que não foi usual, né, para vocês. Então tem alguns sites, né, alguns e-commerce que não são usual para pessoas que vêm, né, e imagine para as pessoas que têm baixa visão. E na última palestra do QA Week com o Guido, eu até comentei que as pessoas elas têm que pensar que não é porque outra pessoa tem deficiência que você não vai acabar usando isso algum dia, né? Todo mundo aqui vai ficar idoso, pode ser que aconteça algum tipo de acidente, né? Você comece a ter essa perda de visão, pode ser que você tenha a perda de audição, também a acessibilidade. Então, eu acho motora também, né? Isso. Às vezes, tipo, se eu tiver com meu filho no braço, preciso acessar alguma coisa, eu tenho que conseguir acessar somente com o teclado, com uma mão só. Então, exatamente, deixando acessível tentando deixar o máximo acessível possível, tu já vai atender uma gama enorme de pessoas. Eu acho que as pessoas têm que exercitar a empatia, né? Então, se você não é usuário de sites de acessibilidade, né? Um dia você vai poder usar isso. Ou seu pai, sua mãe, sua filha. Então tem que sempre não pensar em si próprio, né? Pensar em todo mundo. Com certeza, por isso que é tão importante uma empresa do tamanho da Softplan e pela importância dos produtos que desenvolvem, tá aderindo a essa cultura, né, de entregar acessibilidade da nossa equipe aqui de experiência de usuário, né, que a gente faz a especificação, vai para o desenvolvimento, vai para o teste. Então, é muito importante aí cumprir essa legislação que o Marcelo nos trouxe, mas também focar muito na empatia e no nosso usuário, que é o que a gente tem de mais, entregar valor, né, para todo mundo. Isso. Temos mais uma perguntinha aqui do Igor. Como disseminar essa cultura de acessibilidade? Pergunto, pois no meu time não trabalhamos com acessibilidade e nunca cogitou-se por parte do PO, Scrum Master, termos acessibilidade em nossos produtos. Aí justamente são essas ações que eu, Maurício e o Felipe estamos tomando agora, né? Porque nós atendemos todas as verticais aqui da empresa, tá? Atendemos tribunais, Ministério Público, procuradorias, né? Quer dizer, é muito trabalho, é muita gente para atender. E a gente entende na correria do dia a dia, muitas vezes acaba passando a acessibilidade, né? Vai deixando para depois. Sendo que a maneira correta de trabalhar e a gente começar a implementar com acessibilidade desde o início, né? Segundo estudos, até de pontos de função, quando tu pega uma aplicação e depois vai trabalhar especificamente a acessibilidade, aumenta em 20% o custo dela. Quer dizer, é muito dinheiro, né? E é muito tempo gasto também. Então, a gente está justamente disseminar esse conhecimento, né, com os QAs, para justamente o braço ser maior, né, se estender um pouco mais, né, para todas as equipes, né. Nós fazemos bastante testes aqui, né, não são em aplicações novas, a gente trabalha, mas também a gente atende nas verticais, então é muito comum a gente pegar algumas demandas, né, para a gente fazer alguns testes ali, mas a gente entende que muitas vezes passa em branco, né, pela correria, o dia a dia, não deu tempo, vai ficar difícil, vai ficar com uma próxima melhoria, né, então eu acho que o segredo mesmo é disseminar.
por isso é a nossa ideia. Nós somos só 3 pessoas, né, numa empresa de quase 2.000 empregados, né, colaboradores. Então, a gente chegou na seguinte situação: vamos mudar uma estratégia, vamos trazer a equipe de QA junto com a gente, vamos disseminar esse conhecimento para que eles levem isso no dia a dia junto com a equipe, né? Numa reunião de review, olha, não esqueçam de também identificar, a gente também tem que atender as diretrizes de acessibilidade nesse novo desenvolvimento aqui, nessa nova demanda, nessa nova feature, né? Então, eu acho que de agora em diante é um processo nosso interno que a gente está fazendo, a gente está sempre, pessoas de fora aqui da Softplan, a Softplan é uma empresa que está sempre em constante melhoria, a gente está sempre se refinando, sempre fazendo, sempre em upgrade, né, em estado de sempre de melhoria, a gente sempre está tentando refinar, fazer alguma coisa cada vez melhor. Fazemos algumas ações, às vezes não fica bem, às vezes não encaixa legal, refinamos e mudamos a estratégia, até chegar numa ferramenta boa, numa maneira boa de trabalhar, né? Nós chegamos já em algumas, não, mas somos só apenas 3, né? Então, entendemos que não temos tanta mão de obra para atender todo mundo, então, por isso que essa estratégia, disseminar o conhecimento, trazer, né? E a gente faz depois uma homologação final, quando vai ser entregue para o cliente, né? Olha, agora vai empacotar, vai entregar a versão final, a gente faz um checklist total, uma prévia, um exploratório, um automatizado, e aí, né, sai o selo de aprovação de acessibilidade, né? E levar essas informações, né, Igor? Tipo, você teve agora algumas informações aqui, começa a levar isso na equipe, né? A gente sabe que nem sempre é priorizado por POs, PMs, por não ter talvez o conhecimento necessário ainda, mas acho que todo mundo de alguma forma consegue colaborar com isso, e como o Marcelo falou, a gente precisa de pessoas para fazer parte desse processo com a gente. Na parte de qualidade, a gente já tem pessoas envolvidas aí na gestão pública, dos produtos da gestão pública da Softplan, temos também no Ministério Público. Nós precisamos de mais pessoas em todas as áreas, porque todo mundo, todo soft player, e fora da Softplan, aqui, todo profissional que trabalha com web, com tecnologia, de alguma forma é responsável por trazer acessibilidade para o seu produto. Uma maneira fácil de disseminar, né, essa cultura de acessibilidade é na reunião de planejamento. Você lá chamar, lembrem-se de planejar umas horinhas ali para teste de acessibilidade. Sim. E daí isso vai se tornar uma rotina e futuramente teremos muitos sites com acessibilidade. Uhum. Antes de chamar para a última pergunta, só vou dar uma chamadinha aqui para o pessoal responder lá o formulário para estar concorrendo aos brindes iFoods, né? Aproveito para falar ali para o Marcelo, para o Maurício e para o Felipe preencherem também para concorrerem a esses brindes aí. Tá no chat. A Priscila acabou de mandar ali o link, então preencham lá o formulário. Depois dessa pergunta a gente vai estar encerrando o formulário, tá? Vamos estar fechando o formulário para fazer o sorteio. Aqui. A última pergunta, por enquanto, se alguém tiver mais alguma dúvida, manda aí no chat, do Célio. Eu não tinha muita informação sobre esse tipo de testes, mas o teste de acessibilidade é aplicado mais em aplicações web ou desktop também? Desktop também, né? Dependendo da tecnologia. Aqui na Softplan nós temos uma tecnologia aqui com o Delphi, né? O Delphi é bem complicado de acessibilidade, né? Tanto que eu estou com um projeto aí que é o Sage Acessível, é uma aplicação desenvolvida com um colega nosso aqui do time de UX, que ele é um programador em Python, e ele desenvolveu uma aplicação que a gente consegue interagir com Delphi, né, para poder o leitor de tela conseguir fazer a leitura. Então, ele usou também visão computacional, inteligência, né, artificial, por umas bibliotecas ali de machine learning. A gente consegue osserizar toda a tela, extrair onde estão os botões, os menus, né? Então, os deficientes visuais tinham muita dificuldade de acessar os menus, acesso, o próprio editor, quando selecionava um modelo de documento, né? Era bem complicado para eles. E essa ferramenta está disponibilizando totalmente a deixar totalmente acessível, né?
ela já está terminada, a gente já está pronta. Só estamos aguardando algumas melhorias no próprio Delphi, nosso interno, da aplicação SAGE aqui da Softplan, para a gente começar a distribuir para os tribunais, depois vamos atuar em Ministério Público, procuradorias, né? Então, a parte de desktop também tem que ser atendida também. E é sempre bom dar uma olhada na documentação, Célio, do framework que você está utilizando, do framework que você está utilizando, caso for para aplicação desktop. Se tem alguma coisa sobre relação à acessibilidade, geralmente tem uma documentação que fala sobre implementação de acessibilidade em aplicações desktop. Se for, às vezes é bom dar uma olhada. E aquele Accessibility Insights for Web, aquela aplicação que eu apresentei, ele também tem aplicação instalável, que dá para fazer os testes em aplicativo desktop. Recomendo dar uma observada. Então é isso, as perguntas, né? Não surgiu mais nenhuma dúvida ali no chat de última hora. Tem muitos elogios sobre o assunto, né, e sobre a palestra de vocês, meninos. Então eu quero resumir os elogios em um só. Muito obrigada por participar e parabéns por essa iniciativa de vocês de fazer esse treinamento para as pessoas estarem mais preparadas, né, para o teste de acessibilidade, para desenvolver em acessibilidade e propagar também, né, a acessibilidade aí no mundo do desenvolvimento. Muito obrigada, meninos. Valeu, a gente agradece para a galera da Softplan aí, a gente fica sempre disponível aí, pode nos procurar por Teams, enfim, para estar conversando. E também nos adiciona aí no LinkedIn, a gente está sempre muito aberto e quer conversar, respira acessibilidade, então a gente fica à disposição para mais perguntas, para estar conversando com vocês aí. E agradeço aí pelo convite. Obrigado, gente, a gente está à disposição. E terminando a pandemia, estamos abertos a happy hour, viu? Isso aí. Pode deixar. Cerveja. Eu acho que todo mundo, né? Oh. Todo mundo está aberto a happy hour, né? O Felipe, só quero perguntar aí, o Felipe, o Marcelo e o Maurício já responderam lá Sim. A planilha, que daí eu vou fechar a planilha para a gente fazer o sorteio. Beleza, pode ir. Então eu vou aproveitar que a Mônica está finalizando ali e vou deixar um recado para os soft players, né, que queiram trazer algum material, algum conteúdo para palestrar nos próximos eventos. Procurem eu, a Mônica, que a gente vai adorar receber esse assunto que vocês têm. A gente já tem, nos próximos 2 meses, a gente já tem palestra programada. Então, fiquem de olho no LinkedIn, nas nossas redes sociais, minha e da Mônica, que a gente vai, assim que a gente tiver as coisas mais preparadas, a gente já vai liberar um spoiler das próximas 2 palestras, né, Mônica? Para o pessoal começar a ficar curioso e se movimentar para trazer novas palestras, né? Exato. Queremos mais pessoas aí palestrando, divulgando e compartilhando o seu conhecimento. Eu sei que todo mundo tem aí guardadinho no cérebro ali algo que é especialista, então nos procure para estar fazendo esse tipo de ação. E lembrando, né, não é só QA, gente, esse evento é de qualidade de software, então devs, DevOps, POs, pessoal de UX que queira vir de novo, a gente está aí disponível, então fiquem livres à vontade, procurem eu e a Mônica que a gente vai ter o maior prazer de conversar com vocês. Já dando um spoiler, a próxima palestra vai ser por um desenvolvedor, então não é só QAs que participam aí do Soft QA. Exatamente. Acabei de fechar, ninguém mais responde. Vou baixar aqui em Excel. Quem respondeu, respondeu. Quem não respondeu, não responde mais. A Pri vai estar fazendo o sorteio lá pelo sorteador. Compartilha aí a tela. Quer mostrar a planilha, Mônica, com as pessoas? E aí depois a gente coloca o número aqui no sorteador? Exato.
Quem será que vai garantir o lanche da noite, hein? Então, eu já baixei lá do nosso repositório onde estavam sendo feitas as respostas, né? Então, 37 respostas foram obtidas. O número, Pri, vai de 1 a 37. Aqui já tem o nominho das pessoas, o e-mail. Vou até diminuir aqui o e-mail para ninguém hackear, ninguém mandar spam. Então, tá aí. Já está on the line aqui na minha tela. Pri vai fazer o sorteio no sorteador e vai me falar os números. Lembrando que é só para as pessoas que estão online. Então, se você ganhou, por favor, manda aí um ganhei ou comidinha. Porque se ninguém falar, nós não vamos nós vamos passar para outra pessoa. Então, tá, quem não tá, não dá mais. Vamos lá. De 1 a 37, 3 números. Temos o número 8, 16 e 30. Número 8, Denner. Denner, se você estiver online, manda aí um oi. 8. Qual que é o próximo? 16. 16, Célio Constantini. Dá um oizinho aí. Ó, O Denner já deu. Deu o ar da graça aí. Tô gastando sorte do ano inteiro no SoftQA. Não pense assim. Você vai ganhar ainda uma loteria aí, garanto. Célio, por favor, esteja aí. Se está como fala para os fantasmas? Está entre nós? Está entre nós, isso. Está entre nós, diga oi, dá algum sinal. E o próximo é o 30 aí? O 30. 30. Arthur Guilherme. Arthur Guilherme está entre nós. Arthur Guilherme de Souza Alves. O Célio já deu oizinho ali também. Célio não apareceu aqui para mim no meu chat. Ali. Eu tô olhando direto pela transmissão do YouTube. Célio está aqui. E o Arthur também, já deu o ar da graça aí, ó. Então, os 3 ganhadores é o Denner Dias, está online. Estou mostrando aí na tela o que ele comentou para provar para todo mundo que ele está online. O Célio deu um oizinho, bem discreto, tímido. E o Arthur, Arthur Guilherme Alves online. Então, os 3 foram esses sorteados. Olha, tem até a Pamela dizendo que a pessoa que ganhou vai dividir com os membros da equipe, hein? Aí sim, né? Quem pode, pode. O Vale iFood ele vai estar disponível em até 24 horas, ok? Então pode ser que demore aí algumas horas para estar disponível, mas em até 24 horas vai estar disponível aí o Vale iFood. Se você não tiver iFood na sua cidade, por favor, entre em contato comigo com a Pri para a gente dar uma olhada se a gente move esse voucher para outro tipo de plataforma, ok? Muito obrigado, meninos, pela palestra de vocês. Vamos estar fazendo o encerramento aqui. Parabéns de novo, eu fiquei mais apaixonada ainda pela acessibilidade e nos vemos futuramente aí no curso, né, que eu vou estar participando com certeza. Isso, lembrando, pessoal, só para reformar os soft players, até sexta-feira vão receber um e-mail com todas as informações, tá? O Marcelo vai me passar todas as informações de dia, horário, como que vai ser. E aí, eu e a Mônica, a gente vai elaborar aquele e-mailzinho lindão, cheio de GIFs super animados e encaminhar para vocês até sexta-feira, tá bom? É isso aí. Muito obrigada pela presença. Deixa eu fazer um jabá aqui de última hora para acessarem o Instagram da Pri. Ela está fazendo aí
se tornando, né, uma influencer. Então acessem lá o que é a Priscila de Araújo, que ela está compartilhando várias dicas de qualidade e treinamentos no canal dela, do YouTube. Ó, que ótimo, jabá assim de última hora, de graça, assim, melhor ainda. Mas é isso, gente, sigam lá e pode ter certeza que eu vou estar compartilhando spoilers das próximas soft QA por lá, hein? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau, gente!